Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Hoje eu quero te falar uma coisa muito interessante, mais um vídeo de reflexão, né? Tô bem reflexiva pelos últimos dias, então a gente vai ter bastante vídeo de reflexão por aqui. E assim, eu acho que tudo é aprendizado, então eu acho que reflexões também fazem a gente perceber a vida de uma forma diferente. E eu gosto de compartilhar, e não só de compartilhar, é uma forma de eu registrar os meus próprios pensamentos, sabe? Registrar as minhas próprias evoluções, percepções, e aí um registro em áudio, né? E aí, de alguma forma, eu gosto de compartilhar aqui com vocês. E o que eu refleti hoje é muito interessante, pode ser que te ajude em alguma coisa. É sobre a questão das vezes como a gente leva a nossa vida, sabe? A gente às vezes leva a nossa vida como se a gente, cada momento ele fosse, a gente não pudesse errar. Eu falo, e todas essas reflexões sobre a minha própria vida, sabe? Eu falo a gente, mas o agente aqui sou eu, né? O agente aqui é muita gente, que nesse caso seria eu, mas pode ser que ressoe com você também, que você esteja incluso nesse agente aqui, né? Então, o que acontece? A gente passa a vida, eu vou continuar falando a gente, que é meu jeito de falar, tá? Mas se você não se sentir, se a carapuça não servir, não pegue. Então, o que acontece? A gente passa a vida aí, assim, é um medo de errar, sabe? É um medo de dar errado, das coisas falharem. Esse medo vem de um monte de coisa, né? O medo das coisas tenderem para o mal. Como eu já falei aqui num vídeo, que, assim, a base do universo é o bem-estar. Mas como a gente, né, cresceu acreditando que parece que tem sempre algo ruim que vai acontecer na próxima esquina, como a gente cresceu acreditando que a gente não tem controle sobre a nossa própria realidade, a gente tem medo, né? Que como se qualquer coisa ali fosse acontecer na próxima esquina. Porque a gente vê tanto falar, né, nos jornais mesmo, que a gente, mas é acidente. Porque qual é a ideia, né, dessa ideia de acidente? É de algo que eu não tive controle. Eu não tenho controle sobre a minha própria realidade, então podem acontecer acidentes. E não é bem assim, né? Acidente é só um nome dado para coisas, para pessoas que não conhecem a lei, né? A lei da causa e efeito. Então, assim, quem sabe que todas as causas são mentais, sabe que não existe acidente. A gente atrai os acontecimentos, as circunstâncias para a nossa vida, sejam elas boas ou ruins, seja consciente ou inconscientemente. É claro que ninguém atrai conscientemente coisas ruins, mas o que a gente vê espalhado nos jornais como acidente, como obra do acaso, como se você, né, quando a gente vê isso, como que a gente se sente geralmente? A gente se sente, sei lá, indefeso, a gente se sente eu não sei nem a palavra, sabe? Mas você se sente assim, tipo, eu não tenho controle sobre nada, de repente eu posso estar vindo aqui e pode acontecer uma coisa muito ruim comigo. E não é assim, a gente se sente dessa forma quando a gente vê jornal, tanto que eu prefiro não assistir para não alimentar esse sentimento, sabe? De que, porque é aquilo, né? Aquilo que a gente mais vê, aquilo que mais ouve, vai se acimentando, se cristalizando dentro da gente como uma crença. Então, eu prefiro não ouvir para eu alimentar cada vez mais a crença que eu crio minha própria realidade. Afinal de contas, sem saber, eu passei boa parte da minha vida ouvindo aquilo, acreditando que eu era uma folhinha no vento, sabe? Uma folha no vento não tem controle, né? Não tem controle para que lado vai, para o que vai acontecer com ela, se ela vai bater numa pedra ou se alguém vai pisar e vai esmagar ela, né? E a gente se vê dessa forma, como a gente esqueceu que cria a própria realidade, a gente se vê dessa forma e é todos os dias atormentado, porque para mim é um atormentado, mas assim, não é nem atormentado, vem uma enxurrada de informações que nos atormentam de qualquer forma, mas assim, de ideias de que qualquer coisa pode acontecer com você é uma coisinha frágil, que qualquer coisa pode acontecer e você não tem controle sobre as coisas que te acontecem. E você tem, né? E aí, por toda essa questão da gente esquecer, da gente não lembrar quem a gente é, da gente não saber das leis universais, né? Que o que tá é a causa e efeito, o que tá acontecendo com você é um efeito que a gente vê acontecendo, que passa nos jornais e tudo, são efeitos. E qual é a causa? Mental, mas ninguém pode medir a causa, né? E a maior parte das pessoas não sabem da causa, só conhece uma esfera da realidade, que é o plano físico, e não lembra das outras. Então, só acredita que as pessoas foram vítimas de alguma coisa e tal, das circunstâncias, que elas não tiveram controle. E aí, esse sentimento faz com que a gente tenha medo de viver. E aí vou eu, né, pros filmes, que assim, sabe, gente, eu percebo que, assim, os ouvidos da sabedoria têm que estar abertos, né? E aí não importa qual seja o lugar, você vai sempre ter um aprendizado. Sempre vai tirar um aprendizado. Por que eu tô dizendo isso, né? Às vezes a gente acha que é o filme XYZ, que é voltado para a lei da atração, né? Que é voltado para física quântica, para expansão de consciência, que vai ensinar alguma coisa pra gente. Só que eu percebo que se a gente estiver aberto, qualquer coisa ensina. Por exemplo, eu assisti o filme Esqueceram de Mim. Não vou dizer que eu assisti, porque eu não assisti esses dias, mas eu assisti a minha vida inteira. Eu sou tão viciada em Esqueceram de Mim que antes de sair na Disney Plus, eu comprei esse filme no YouTube Filmes, porque eu adoro. É o filme de Natal que eu mais amo na vida.
vida. Então eu adoro assistir Esqueceram de Mim, sempre assisti Esqueceram de Mim. E aí tem uma coisa, no Esqueceram de Mim 2, Perdidos em Nova York. Perdidos não, né? Perdido, porque quem se perdeu foi só o Kevin. Ele fala uma coisa, não sei se você lembra, fala aqui pra mim, você nunca assistiu Esqueceram de Mim, né? Não está nesse planeta. Você é de Marte, mas eu aceito, tá tudo bem. Mas assim, se você assistiu esse filme, se você lembra dessa cena, tá? Comenta aqui pra mim se você lembra. Porque o que acontece, né? Nesse filme, quando o Kevin tá conversando com a mulher do parque, eu não lembro o nome dela, só sei que é uma mulher do parque que tá coberta de pombos, ela vive coberta de pombos. É uma moradora de rua, ao que parece, né? Ela tá lá no Central Park. E na noite de Natal, quando o Kevin tá bem perdidão já, sabe? Ele já saiu do hotel, não tem mais como ele... Eu tô falando aqui o filme, acho que não é spoiler pra ninguém, Esqueceram de Mim, porque todo mundo já assistiu, né? Eu entendo. Então, eu acho. Então, ele já saiu do hotel e tal, e ele tá sozinho na cidade, sem saber o que fazer. E aí ele vai pro parque, né? Ele vai pro parque comer o biscoitinho dele lá, e aí ele se assusta com as pombas, e acho que ele fica com o pé preso, alguma coisa assim, e a mulher ajuda ele, e ele começa a conversar com ela, e aí eles vão ouvir um concerto, né? Enquanto ele tá conversando no concerto, ele pergunta por que ela é sozinha e tal, e aí ela fala que ela se apaixonou uma vez, e a pessoa machucou o coração dela, e por isso ela tem medo de arriscar. E aí o Kevin fala um negócio que é assim, é genial. É genial. Ele fala assim, olha só, mas dentro daquele jeitinho dele, né? Eu assisto Esqueceram de Mim sempre dublado, porque pra mim tem que ser dublado. Não consigo assistir legendado, embora a legenda seja muito a voz dos personagens, né? A dublagem, na verdade, seja muito parecida com dos personagens originais, dos atores, no caso, mas eu só consigo assistir dublado pra ter aquela coisinha assim, sabe? De sessão da tarde, aquele gostinho de sessão da tarde. Então eu assisto dublado. E aí, eu lembro que o Kevin fala assim, bem calminho, sabe? Quando ele era pequeno, acho que ele ganhou patins dos avós dele, não sei de quem foi. E ele tinha tanto medo de arranhar os patins que ele nunca usou. Acho que ele só usou uma vez. E aí, quando ele foi usar, ele tinha crescido e os patins não cabiam mais. Então, eu achei muito legal aquela fala, porque basicamente isso, sabe? Ele fala, a senhora tem tanto medo de usar o seu coração que pode ser que chegue uma hora que não dê mais, sabe? De se machucar. O tanto medo que ele tinha de não estragar aqueles patins, que ele não usou. Ele ficou grande e simplesmente ele não usou. O medo que ele tinha de errar, de estragar, de dar errado, fez com que ele não vivesse, né? A experiência dos patins. A mesma coisa que ele estava dizendo para ela. O medo que ela tinha de se machucar fez com que ela não vivesse, estava fazendo com que ela não vivesse, que ela não experimentasse o amor, de tanto medo que ela tinha de se machucar. E eu vejo às vezes que na vida, às vezes a gente faz isso, mas se der errado, né? E se der errado, a vida é para viver. A gente tá aqui pra isso, né? Então, assim, se der errado, a gente vive de novo. A gente vive de novo, assim, a experiência, a gente tenta de novo, sabe? E vive de novo também, né? Porque nós somos seres eternos. Então, assim, se der errado, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, a gente vivendo dessa forma, acreditando que tá tudo bem, as coisas vão ficando tudo bem. Sem tanto peso, sabe? Às vezes a gente faz escolhas, a gente põe tanto peso nas escolhas que a gente vai fazer. Eu vejo até como, por exemplo, a questão profissional, né? A gente fica com um peso, qual profissão eu vou seguir? E se der errado, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Se eu tivesse me apegado à ideia de uma profissão que eu escolhi, eu fiz curso técnico, depois eu resolvi fazer uma faculdade. Se eu tivesse me apegado de que eu tinha que continuar, porque se der errado, eu não estaria falando com você aqui agora, sabe? Muita gente, às vezes, com medo de dar errado, ou por se prender a algum conceito que se colocou, vive uma vida de sofrimento. Ai, mas eu gastei tanto tempo nessa faculdade, mas eu preciso escolher certo. Não, você precisa viver. A vida é pra viver, não é pra você acertar o tempo todo, sabe? Tá tudo bem se não der certo. Aproveita o momento. Se não der certo, tá tudo bem, né? E assim, simplesmente encarar a vida com essa leveza. Ai, mas e se essa escolha não me levar para um caminho que eu quero? Aproveita o caminho. Não fica tão focado no fim, no objetivo, no destino. Aproveita o caminho. Se aquele caminho não vai para lugar nenhum, pelo menos o caminho valeu a pena. Essa que é a questão. Mas às vezes a gente pensa, sabe? Tudo tem que ter um objetivo. Mas se eu tô fazendo isso aqui, se não tiver objetivo nenhum? E se eu fizer isso e der errado? E aí você não vive.
Você faz que nem o Kevin, que ele queria tanto preservar os patinhos que ele não usou. Você quer tanto preservar a sua vida que você não vive. Preservar a sua vida fazendo só a escolha certa, só acertando que você não vive. Então, eu tô falando pra Aline, sabe? E pode ser que ressoe com você. Então, de repente, se ressoar com você, você também aproveita o conselho. Mas, assim, pra mim mesmo. E aí, eu tô começando agora a ser mais livre. Tá tudo bem. Sabe? Não quero nem saber, eu só vou fazer isso agora. E se eu não tiver vontade, eu não deixo, eu paro, faço outra coisa. Se eu for por esse caminho e não for legal, tá tudo bem também. Se eu gravar esse vídeo e de repente não tiver mensagem nenhuma também, tá tudo bem, eu tô com vontade de gravar, tá legal falar sobre esse assunto. E se não tiver nenhuma mensagem, tá tudo bem, a gente aproveita o caminho, sabe? Até isso, eu vou assistir esse vídeo. Se esse vídeo não for bom, tá tudo bem. Eu gostei, mas não tinha nenhuma mensagem no final, não tinha nenhuma dica, não tinha nada. Mas, nossa, eu gostei, então tá tudo bem também. Eu gostei do vídeo, o importante é isso. Eu não tenho que ter uma dica, não tenho que ter um destino, não tenho que ter um objetivo para que as coisas sejam boas. E às vezes a gente coloca nisso, põe tanta expectativa que deixa de aproveitar o caminho, que se paralisa e não vive. Fica preso no mesmo lugar com medo de dar um passo. Se não der um passo, der tudo errado, a gente dá outro passo e assim é a vida. Vivendo um dia após o outro, um passo após um passo, tá tudo bem, sabe? Pra gente tirar um pouco esse peso de viver. Viver, simplesmente viver. Como os Abrahams falam, né? É suposto que a vida seja divertida. E se a gente coloca tanto peso, tanta pressão, a gente não consegue fazer com que a vida seja divertida. Outra coisa que eles falam muito alguém, acho que uma vez na plateia, né, brincou assim, brincadeira, eu não tô falando sério. E aí ele falou, e quem disse que tem alguma coisa séria acontecendo aqui? Não tem nada sério acontecendo aqui. Vocês levam a vida muito a sério. A vida não é para ser levada a sério, é para ser vivida. Então é isso. A mensagem de hoje era essa. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você tá cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso. Mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.